Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Nesse dia importante para tratar questões geopolíticas globais, já que entramos num momento muito delicado dessa geopolítica global, dessa situação geopolítica internacional que envolve as grandes potências num jogo de xadrez muito delicado. Já que, no dia de hoje, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos deram declarações um tanto quanto delicadas. A Rússia considerando a possibilidade da utilização de armas de destruição em massa, de armas nucleares, e os Estados Unidos logo depois refutando tais declarações. E aí, galera, será que a gente pode entrar numa nova era das guerras nucleares? Será que corremos o risco de uma guerra nuclear entre as grandes potências, entre Estados Unidos e a Rússia? Será que a aproximação entre Rússia e China pode gerar um problema grave para o nosso futuro? É sobre isso que a gente quer falar, então vem comigo! O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia, e disse que Moscou estava fazendo ameaças irresponsáveis de uso de armas nucleares. Essa declaração foi feita nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, durante o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, na ONU, lá em Nova York. Mais cedo, Vladimir Putin fez ameaças nucleares ao Ocidente. Isto não é um blefe, declarou o líder russo em um pronunciamento pela TV. Putin anunciou que convocará cerca de 300 mil cidadãos da reserva para se unirem às tropas russas na Ucrânia. Biden disse que ninguém havia ameaçado a Rússia, apesar das alegações de que Putin, em sentido contrário, e apenas Moscou havia procurado um conflito. A guerra na Ucrânia é uma guerra de um homem só, disse, referindo-se a Putin. Ele prometeu solidariedade dos Estados Unidos com a Ucrânia. Na sequência, o americano alertou sobre os perigos de investimentos em armamentos nucleares, citando Rússia e China. Vamos lembrar que nos últimos meses, observa-se uma aproximação entre China e Rússia com encontros com os chefes de Estado desses dois países, o que sugere um possível alinhamento em questões estratégicas. Ao mesmo tempo, avança uma crescente tensão na questão China-Taiwan e um avanço das tropas ucranianas reconquistando importantes extensões territoriais antes dominadas pelas tropas russas. Falando nisso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like aí, pessoal, no canal, que ajuda bastante. Eu sei, você ainda não é inscrito, né? Então aproveita esse momento, já se inscreve no canal, é de graça, ajuda demais. E aí você vai ficar por dentro de esse e de outros assuntos extremamente relevantes, importantes para a geografia no nosso dia a dia. Voltando, galera, à questão geopolítica aqui, nesse contexto, o presidente dos Estados Unidos pediu a expansão do Conselho de Segurança da ONU. A reforma no Conselho é um tema recorrente em quase todas as crises internacionais, em que um dos 5 membros permanentes, a saber, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, exercem o direito de veto para impedir que as proposições feitas pelos outros possam seguir adiante. A forma como Moscou tem usado seu poder de veto desde que invadiu a Ucrânia, levou Washington a retomar o tema e insistir na ampliação do Conselho, que hoje tem 15 membros, incluindo os 5 permanentes. O Conselho de Segurança da ONU é um organismo complexo, onde os 5 membros permanentes têm poder de veto nas proposições, o que torna difícil a resolução de problemas com grande complexidade envolvendo um dos 5 permanentes. Lembrando, tá, pessoal, que o Brasil, neste momento, faz parte dos 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes no Conselho de Segurança da ONU, o que é extremamente representativo para a gente. E se você quer entender um pouco mais do funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, é só você deixar nos comentários aí que a gente faz um vídeo falando como funciona a ONU, por que é tão complexa essa questão da ONU poder resolver problemas de interesse global. Vamos pensar um pouco sobre a guerra na Ucrânia e a sua relação com a fome, tá, pessoal, nesse momento. Já que a Casa Branca anunciou que uma ajuda financeira adicional de 2,9 bilhões de dólares, aproximadamente 15 bilhões de reais, para combater a insegurança alimentar em todo o mundo agravada pela guerra na Ucrânia, será feita pela Casa Branca, pelos Estados Unidos. Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de grãos e fertilizantes, e parte dos embarques foram interrompidos pela guerra. Biden disse que as sanções impostas na Rússia
explicitamente permitem a exportação de alimentos para o mundo. Segundo ele, Putin está usando as sanções como desculpa para prejudicar a distribuição de grãos em nível global. Esse novo anúncio, de quase 3 bilhões de dólares, salvará a vida através de intervenções emergenciais e investirá em ações a médio e longo prazo, a fim de proteger as populações mais vulneráveis do mundo crescente da crise global de segurança alimentar, disse a Casa Branca em um comunicado antecipando o discurso de Biden. Esse valor, somado aos 6,9 bilhões, aproximadamente 35 bilhões de reais, quase 7 bilhões de dólares, já oferecidos nesse ano pelos Estados Unidos em fundos de segurança alimentar, são significativos para essa crise global alimentar que o mundo passa. A guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas também foram dois outros pontos principais do dia para os debates no Conselho de Segurança. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sugeriu cobrar a conta de quem lucra muito com o petróleo e que os governos parem de subsidiar os combustíveis fósseis. Segundo Guterres, o problema agora é a má distribuição do alimento no mundo e a partir do ano que vem pode ser falta de comida mesmo em diferentes áreas do globo e de maneira mais acelerada. Em cima disso, a urgência das mudanças climáticas e discussão sobre elas se faz necessária. Pessoal, e o Brasil nessa história? Por tradição, desde 1955, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, em um pronunciamento de 20 minutos, abordou temas da campanha, fez um balanço das ações do seu governo, atacou as gestões petistas e defendeu itens da pauta conservadora. Pela ordem dos discursos, geralmente o presidente dos Estados Unidos é o terceiro a falar na abertura dos debates, que iniciou nessa terça-feira, dia 20, depois do secretário-geral da ONU e do presidente do Brasil. No entanto, dessa vez, Biden não participou do primeiro dia porque ele havia viajado para Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II. Pessoal, precisamos ficar atentos aos acontecimentos relacionados a questões como essa, porque elas são de interesse global. Caminhamos em uma linha tênue e sensível num castelo de cartas que a qualquer momento pode desabar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu já vou deixar esse convite para você. Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações e fique atento que nós vamos trazer conteúdo de qualidade sobre a geopolítica internacional para você. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!